Competência social. Definição. Apesar de na psicologia do senso comum a competência social ser um conceito claro, por exemplo quando se diz que alguém tem jeito de lidar com as pessoas, distinto da inteligência, uma definição científica desse conceito não é fácil, pois ele inclui dois grupos de capacidades distintas, sendo assim um conceito heterogêneo. De um lado a capacidade de se impor em situações sociais, ou seja, a capacidade de defender os próprios interesses, e por outro lado a capacidade de construir relacionamentos, ou seja, a capacidade de iniciar relacionamentos positivos e mantê-los. Uma ação socialmente competente exige assim que a pessoa seja capaz de defender seus interesses sem perder as outras pessoas de vista. Thorndike, 1920, chama esses WOLLH. Aspectos da competência social de sensibilidade social, a capacidade de se colocar no lugar de outrem, e a habilidade de ação social, a capacidade de lidar com situações sociais difíceis. Verificação empírica. A pesquisa empírica teve dificuldade de medir a sensibilidade social. Por um lado, diferentes testes produziram resultados diversos e por outro, o conceito, tal como medido nos diferentes testes, tem uma correlação muito alta com a inteligência, ou seja, tal como foi definido nesses testes, sensibilidade social seria um outro nome para inteligência. É possível que essa dificuldade se deva ao fato de a sensibilidade social não ser ainda um traço de personalidade homogêneo, mas formado por uma série de outros traços, e estes representarem papéis diversos em diferentes situações sociais. Para a medição da habilidade de agir socialmente foram desenvolvidos três tipos de testes. A solução de problemas sociais hipotéticos, o que você faria, se você estivesse em tal situação. A avaliação das próprias capacidades sociais e a observação de comportamentos reais, quer em laboratório, quer em situações reais. A primeira abordagem não foi capaz de definir o construto, a habilidade de ação social, de maneira clara, de forma que os testes tiveram os mesmos problemas dos testes de sensibilidade social, ver acima. Provavelmente também aqui se trata de um conceito heterogêneo e que varia de situação para situação. A segunda abordagem obteve algum êxito, os questionários ICQ, Interpersonal Competence Questionnaire, Burmester et al. 1988, e a escala de Porros e Martin, 1988, para a medição da flexibilidade social, ou seja, a capacidade de o indivíduo adaptar seu comportamento à situação, se mostraram capazes de fazer medições estáveis e independentes da inteligência. O problema é que se trata, em ambos os casos, de autoavaliações, que possivelmente não correspondem ao comportamento real. Já a terceira abordagem mostrou-se mais frutífera. A pesquisa que se desenvolveu sobretudo nos anos 70 e 80 do século XX conseguiu reunir um conjunto de situações padrão, em que o comportamento do indivíduo pode ser observado. Baseado nesse conhecimento foi possível o desenvolvimento de diferentes tipos de treinamentos de competência social, para auxiliar pessoas com dificuldades. Infelizmente tais situações são muito simples, de forma que elas podem auxiliar uma pessoa com uma competência social muito baixa a atingir um nível médio, mas não mais. Um outro fruto dessa terceira abordagem são os chamados Assessment Centers. Esses são um método para a seleção de pessoal no qual os candidatos todos são reunidos em uma casa de convenções, onde devem trabalhar juntos em diferentes atividades, discussões, apresentações de temas, pequenas encenações de determinadas tarefas, etc. O objetivo é, com base na observação do comportamento dos candidatos, escolher o candidato S mais apto para a vaga disponível. Resumindo, apesar de sua grande relevância prática, a pesquisa da competência social ainda está em uma fase de desenvolvimento muito aquém daquela atingida em outras áreas como a inteligência. Bibliografia. Ascendorf, James B., 2004. Psychologie der Persönlichkeit. Berlim, Springer. ISBN 3-540-66230-8. Carver, Charles S. e Shire, Michael F. 2000. Perspectives on Personality. Boston, Ellen & Bacon. ISBN 0-2055-2262-9. Complexo, Psicologia. Um complexo é um padrão central de emoções, memórias, percepções e desejos no inconsciente pessoal organizado em torno de um tema comum, como poder ou status. Principalmente um termo psicanalítico, é encontrado extensivamente nas obras de Carl Jung e Sigmund Freud.
Na psicanálise, o termo foi usado como equivalente para uma estrutura de catexia da libido. Freud chamava um grupo de ideias catexizado de complexo. Na terceira onda da psicologia cognitiva comportamental, o conceito é semelhante ao de esquemas de pensamento proposto na terapia do esquema por Jeffrey Young. Um exemplo de complexo seria o seguinte: se alguém tivesse uma perna amputada quando criança, isso influenciaria profundamente a vida dessa pessoa, mesmo que ela superasse a deficiência física. Uma pessoa pode ter muitos pensamentos, emoções, memórias, sentimentos de inferioridade, triunfos, amargura e determinações centradas nesse aspecto de sua vida. Se esses pensamentos fossem perturbadores e difundidos, Jung poderia dizer que ele ou ela tinha um complexo sobre a perna. A realidade dos complexos é amplamente aceita na área da psicologia profunda, um ramo da psicologia que afirma que a grande maioria da personalidade é determinada e influenciada por processos inconscientes. Complexos são características comuns do cenário psíquico, de acordo com o relato da psique de Jung, e frequentemente se tornam relevantes na psicoterapia para examinar e resolver, principalmente na jornada em direção à individuação ou totalidade. Sem resolução, os complexos continuam a exercer influência inconsciente e desadaptativa em nossos pensamentos, sentimentos e comportamento e nos impedem de alcançar a integração psicológica. História e desenvolvimento da ideia. Carl Jung distinguiu entre dois tipos de mente inconsciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal era o acúmulo de experiências da vida de uma pessoa que não podiam ser lembradas conscientemente. O inconsciente coletivo, por outro lado, era uma espécie de herança universal dos seres humanos, uma memória de espécie, transmitida a cada um de nós, não muito diferente dos programas motores e instintos de outros animais. Jung acreditava que o inconsciente pessoal era dominado por complexos. O termo complexo, em alemão, Komplex, também, complexos emocionalmente carregados, ou complexo de ideias tonificado por sentimentos, foi cunhado por Carl Jung quando ele ainda era um associado próximo de Sigmund Freud. Os complexos eram tão centrais às ideias de Jung que ele originalmente chamou seu corpo de teorias de psicologia complexa. Historicamente, o termo se originou com Fyodor Ziehen, um psiquiatra alemão que experimentou o tempo de reação nas respostas aos testes de associação de palavras. Jung descreveu um complexo como um nó no inconsciente, pode ser imaginado como um nó de sentimentos e crenças inconscientes, detectáveis indiretamente, através de um comportamento intrigante ou difícil de explicar. Jung encontrou evidências de complexos muito cedo em sua carreira nos testes de associação de palavras realizados no Burgosli, a clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique, onde Jung trabalhou de 1900 a 1908. Jung desenvolveu a teoria a partir de seu trabalho sobre o teste de associação de palavras. Nesses testes de associação, um pesquisador lê uma lista de 100 palavras para cada sujeito, sendo este solicitado a dizer, o mais rápido possível, a primeira coisa que veio à mente em resposta a cada palavra, e o tempo de reação do sujeito era medido em quintos de segundo. Sir Francis Galton inventou o método em 1879. Os pesquisadores notaram reações incomuns, hesitações, lapsos de linguagem, sinais de emoção. Jung estava interessado nos padrões que detectou nas respostas dos sujeitos, sugerindo sentimentos e crenças inconscientes. Na teoria de Jung, os complexos podem ser conscientes, parcialmente conscientes ou inconscientes. Os complexos podem ser positivos ou negativos, resultando em consequências boas ou ruins. Existem muitos tipos de complexos, mas o núcleo de qualquer complexo é um padrão universal de experiência, ou arquétipo. Dois dos principais complexos sobre os quais Jung escreveu foram a anima, um nó de crenças e sentimentos inconscientes na psique de um homem em relação ao gênero oposto, e o animus, o complexo correspondente na psique de uma mulher. Outros complexos importantes incluem mãe, pai, herói e, mais recentemente, irmão e irmã. Jung acreditava que era perfeitamente normal ter complexos, porque todo mundo tem experiências emocionais que afetam a psique. Embora sejam normais, complexos negativos podem nos causar dor e sofrimento. A estrutura do complexo consiste em imagens associadas e memórias congeladas de eventos, que podem, por exemplo, ter sido traumáticos e reprimidos no inconsciente. A cola, que tece e mantém os elementos associados ao complexo é a emoção. O elemento nuclear é a imagem e experiência que compõem o complexo. Este núcleo, por sua vez, é composto por duas partes. Uma imagem ou impressão psíquica da experiência original.
Uma peça inata ou arquetípica ligada a essa experiência. O núcleo dual do complexo vai crescendo ao acumular associações ao longo da vida. Ao investigar os fenômenos de associação, mostrei que existem certos grupos de elementos psíquicos em torno de conteúdos sentimentalmente tonificados, chamados complexos. O conteúdo sentimentalmente tonificado, o complexo, consiste em um elemento nuclear e um grande número de associações secundárias. O elemento nuclear tem dois componentes: primeiro, uma condição que é dada pela experiência, ou seja, uma experiência que está causalmente ligada ao meio ambiente; segundo, uma disposição natural imanente ao caráter individual. Na psicanálise, complexo passou a designar o agregado estruturado de desejos, ideias, pensamentos e movimentos inconscientes que, quando percebidos como perturbadores, seriam deslocados ou reprimidos e tendem a retornar de várias maneiras, permanecendo como complexos psiquicamente ativos, porém, quase exclusivamente aplicados a conceitos de complexo de Édipo e complexo de castração. Na definição de J. Laplanche e Jean Bertrand de Pontalis, enfatiza-se apontando para um conjunto organizado de representações e memórias dotadas de intenso valor afetivo, parcial ou totalmente inconscientes. Segundo essa descrição, os complexos são formados na infância e constituem um produto da estruturação dos vínculos iniciais, cobrindo diversas áreas do funcionamento psicológico, afetos e emoções, mas também atitudes e repertório comportamental. Para Freud, no entanto, o conceito de complexo logo se resultou impreciso. Já em 1914, ele afirma que, embora possam ser reconhecidas a popularidade e a utilidade, mesmo o caráter essencial de certas descrições, da introdução do conceito por parte de Jung, muitas vezes ele seria muito insatisfatório de um ponto de vista teóricos. Freud aponta uma terceira contribuição da escola suíça, que pode ter que ser totalmente credenciada a Jung, não posso avaliar tanto quanto muitas pessoas fora da disciplina. Faço alusão à doutrina dos complexos, decorrente dos Diagnostischen Associationsstudien, Estudos de Diagnóstico da Associação, 1906 a 09. Não resultou em uma teoria psicológica nem pôde ser articulada de maneira natural com o trabalho de doutrinas psicanalíticas. Por outro lado, a palavra complexo, um termo confortável e muitas vezes indispensável para a síntese descritiva de fatos psicológicos, adquiriu uma carta de cidadania na psicanálise. Nenhum outro nome e designação que a psicanálise deveu inventar para suas necessidades alcançou tanta popularidade nem foi sujeito a um emprego abusivo em detrimento de formações conceituais mais precisas. Na linguagem cotidiana dos psicanalistas, as pessoas começaram a falar em retorno do complexo, ao se referir ao retorno do reprimido, ou contraíram o hábito de dizer, eu tenho um complexo contra ele, onde a única coisa certa seria uma resistência. Entretanto, Freud pegou esse termo de Jung em 1906, usando-o como um conceito importante de seu escrito A Investigação Forense e Psicanálise, pelo que a divergência subsequente desse termo deve ser entendida no contexto de uma separação mais profunda das posições teóricas entre Freud e Jung que excedem o quadro dessa discrepância. Uma das principais diferenças entre a teoria junguiana e freudiana é que o pensamento de Jung postula vários tipos diferentes de complexo. Freud concentrou-se apenas no complexo de Édipo, que refletia desafios de desenvolvimento que todos os jovens enfrentam. Ele não levou em consideração outros complexos, exceto o complexo Electra, do qual falou brevemente, Carline, 2005. Depois de anos trabalhando juntos, Jung se separou de Freud, devido a divergências em suas ideias, e cada um deles desenvolveu suas próprias teorias. Jung queria distinguir entre as descobertas dele e de Freud, por isso chamou sua teoria de psicologia analítica. A teoria dos complexos de Jung com citações-chave. Esquema de complexo de acordo com C. Jung. Archetype, arquétipo, images, imagens, symbols, símbolos, emotions, emoções, behavior, comportamento. Até que os complexos sejam tornados conscientes e trabalhados, como é comum na psicoterapia neo-junguiana, eles operam, autonomamente e interferem nas intenções da vontade, perturbando a memória e o desempenho consciente. O próprio ego pode ser pensado como um complexo, ainda não totalmente integrado a outras partes da psique, a saber, o superego e o id, ou o inconsciente. Conforme descrito por Jung, por ego, entendo um complexo de ideias que constitui o centro do meu campo de consciência e parece possuir um alto grau de continuidade e identidade. Por isso, também falo de um complexo do ego.
Jung costumava usar o termo complexo para descrever um agrupamento parcialmente reprimido, mas altamente influente, de material psíquico carregado, separado ou em desacordo com o eu consciente. Daniels, 2010, descreveu os complexos como aglomerações, presas, de pensamentos, sentimentos, padrões de comportamento e formas somáticas de expressão. Em relação à sua natureza como tonificada por sentimento, Jung escreveu: um complexo é a imagem de uma certa situação psíquica que é fortemente acentuada emocionalmente e, além disso, é incompatível com a atitude habitual da consciência. Essa imagem tem uma coerência interna poderosa, tem sua própria totalidade e, além disso, um grau relativamente alto de autonomia, de modo que está sujeita ao controle da mente consciente apenas em uma extensão limitada e, portanto, comporta-se como um corpo estranho animado na esfera da consciência. Aspas. O caráter autônomo da psique parcial do complexo é visualizado na personificação dos sonhos ou na forma de vozes, em certas psicoses. No entanto, a origem mais frequente do complexo como uma psique parcial dividida não reside na psicopatologia, mas no conflito moral derivado da aparente impossibilidade de afirmar a totalidade da essência humana. E definitivamente, os complexos são em verdade as unidades vivas da psique inconsciente, cuja existência e natureza só podemos reconhecer graças a eles. De fato, se não houvesse complexos, o inconsciente, tal como aparece na psicologia de Wundt, seria apenas um resíduo de ideias moribundas, sombrias, ou a fringe of consciousness, como William James o chama. Jung, que adotou o termo de seu professor Pierre Janet, concebia o complexo como a via régia para o inconsciente. No entanto, a via regia para o inconsciente não são sonhos, como ele pensa, mas complexos, que são a causa de sonhos e sintomas. Essa rota é de natureza menos régia, pois o caminho assinalado pelo complexo se assemelha a uma senda mais acidentada, com muitas revoltas, que muitas vezes se perde na vegetação rasteira e quase nunca atinge o coração do inconsciente, mas seus arredores. Em suas considerações gerais sobre a teoria dos complexos, 1934, ele introduz a consideração de que todo mundo hoje sabe que alguém possui complexos, mas que é menos conhecido que os complexos podem nos possuir. Toda constelação de complexos deixa palpável um estado alterado de consciência, uma ruptura da unidade da consciência, dificultando a vontade e a memória. Consequentemente, o complexo é um fator psíquico cuja valência energética excede temporariamente a da consciência. Um complexo ativo pode momentaneamente nos reduzir a um estado de falta de liberdade, com alguns complexos podendo usurpar o poder do ego e causar distúrbios e sintomas psicológicos resultantes do desenvolvimento de uma neurose, como pensamentos e atos obsessivos. Jung descreveu a natureza autônoma e autodirigida dos complexos sentimentalmente carregados quando disse: o que não é tão conhecido, mas muito mais importante teoricamente, é que os complexos podem nos tomar. A existência de complexos lança sérias dúvidas sobre o ingênuo pressuposto da unidade de consciência, que é equiparada com a psique, e sobre a supremacia da vontade. Toda constelação de um complexo postula um estado de consciência perturbado. A unidade da consciência é rompida e as intenções da vontade são impedidas ou feitas impossíveis. Até mesmo a memória é visivelmente afetada, como vimos. O complexo deve, portanto, ser um fator psíquico que, em termos de energia, possui um valor que às vezes excede o de nossas intenções conscientes, caso contrário, essas rupturas na ordem consciente não seriam possíveis. E, de fato, um complexo ativo nos coloca momentaneamente sob um estado de coação, de pensamento e ação compulsivos, para os quais, sob certas condições, o único termo apropriado seria o conceito judicial de responsabilidade diminuída. Por outro lado, Jung falou das funções diferenciadoras, como essencialmente o desenvolvimento saudável de complexos úteis, mas não sem causar efeitos colaterais muitas vezes indesejáveis. É verdade que não nos referimos a isso, treinamento e desenvolvimento de funções, como obsessão por um complexo, mas como unilateralidade. Ainda assim, o estado real é aproximadamente o mesmo, com essa diferença, de que a unilateralidade é pretendida pelo indivíduo e é promovida por todos os meios em seu poder, enquanto o complexo é considerado prejudicial e perturbador. As pessoas geralmente não conseguem perceber que a unilateralidade conscientemente voluntária é uma das causas mais importantes de um complexo indesejável e que, inversamente, certos complexos causam uma diferenciação unilateral de valor duvidoso.
Em tipos psicológicos, Jung descreve os efeitos das tensões entre as funções diferenciadoras dominantes e inferiores, geralmente formando complexos e neuroses, em tipos altamente e até extremamente unilaterais. Nas descrições anteriores, não desejo dar a meus leitores a impressão de que esses tipos ocorrem com frequência de forma tão pura na vida real. São, por assim dizer, apenas retratos de família galtônicos, que destacam os traços comuns e, portanto, típicos, enfatizando-os desproporcionalmente, enquanto os traços individuais são igualmente desproporcionalmente apagados. Constelação. No início de suas considerações gerais sobre a teoria dos complexos, 1934, Jung faz uma apresentação do experimento de associação de palavras. Nele, ele aponta que a própria situação experimental leva à constelação de complexos. Ou seja, que diferentes personalidades se afetam e que em interação cria-se um campo psíquico que estimula complexos. O termo constelação refere-se, assim, à criação de um momento psicologicamente carregado, em que a consciência é perturbada por um complexo ou está prestes a ser. Sob esse conceito, expressa-se que a situação externa provoca um processo psíquico que consiste na recompilação e fornecimento de determinados conteúdos. A expressão estar constelado significa que se adota uma atitude de prevenção expectante, a partir da qual reagirá de maneira muito determinada. A constelação é um processo automático que surge involuntariamente, pelo que ninguém pode evitá-la. Os conteúdos constelados são certos complexos que têm sua própria energia específica. As reações a um complexo são bastante previsíveis quando os complexos específicos de um indivíduo são conhecidos: erótico, infantil, materno, paterno, poder, etc. Parêntese que fecha. Exemplos. Hífen. Complexo de Adonis. Complexo de Dom Juan. Complexo de herói. Complexo de Laio. Complexo de Cinderela. Complexo paterno. Complexo de Deus. Complexo de Jonas. Complexo de inferioridade. Complexo de Jocasta. Complexo de Medusa. Complexo de Édipo. Complexo de Madonna prostituta. Complexo de mártir. Complexo de Messias. Complexo de Fáton. Complexo de superioridade. Complexo de Napoleão. Complexo de Electra. Complexo de Ofélia. Bibliografia. Jung, C. G. 1971-1921. Psychological Types. Collected Works. 6. Princeton, N. J. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-01813-3. Jung, C. G. 1969-1960. The Structure and Dynamics of the Psyche. Collected Works. 8. Princeton, N. J. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-09774-9. Schultz, D. Schultz, S. 2009. Theories of Personality 9th ed. Belmont, K. Wadsworth, Cengage Learning. Daniels, Victor, 2010, Handoution Carl Gustav Jung. Carline, C. 2005, Understanding Freud's Oedipus Complex, consultado em 11 de outubro de 2010, cópia arquivada em 19 de julho de 2011. Cargill, C. Maio de 1997, Carl Jung, consultado em 11 de outubro de 2010, cópia arquivada em 5 de novembro de 2010. Matum, M. 5 de setembro de 1999, Jungian Psychology in Perspective. Wishart, WVD, 14 de novembro de 2004, What is the Archetype of the Apocalypse All About? Cópia arquivada em 25 de julho de 2011. Bernardini, R. 2011. Jung a Eranos. Il Progetto della Psicologia Complessa, Jung et Eranos. The Complex Psychology Project, em italiano. Milano, Franco Angeli. ISBN 978-88-568-3449-9. Complexo de Cassandra. Em psicologia e psicanálise, o complexo de Cassandra, também chamado de síndrome de Cassandra ou maldição de Cassandra, ocorre quando várias predições, profecias, avisos e coisas do tipo são tomadas como falsas ou desacreditadas veementemente. O termo se origina na mitologia grega. Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia, conquista a paixão de Apolo,
que lhe dá o dom da profecia, porém, quando o Deus percebe que a jovem não corresponde a seus sentimentos amorosos, a amaldiçoa, fazendo com que todas as suas profecias, avisos e predições sejam tidas pelos demais como mentiras, impossibilitando-a também de comprovar a validez de suas visões. Portanto, o complexo de Cassandra se aplica a pessoas que, apesar de estarem dizendo a verdade, são tomadas como mentirosas, ou quando uma pessoa, visando o melhor, avisa e dá conselhos, mas tem seus conselhos ignorados. Pode-se aplicar também o termo a pessoas que sentem constantemente que serão tidas como mentirosas. Mesmo sendo um termo psicológico, isto não se trata de uma doença psicológica em si, apenas situações cotidianas. Complexo de castração. Medo da castração, tanto no sentido literal quanto no metafórico. Complexo de castração ou angústia de castração, em psicanálise é o medo da castração, tanto no sentido literal quanto metafórico, uma das primeiras teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. A primeira discussão publicada de Freud sobre o complexo de castração aparece em seu estudo de caso Little Hans, 1909, cuja mãe relatou ter dito ao filho que se continuasse a tocar seu pênis, ela pediria ao médico que o cortasse. Complexo de Electra. Conceito de psicanálise. O complexo de Electra define-se como sendo uma atitude emocional que, segundo algumas correntes psicanalíticas, todas as meninas têm para com a sua mãe. Trata-se de uma atitude que implica uma identificação tão completa com a mãe que a filha deseja, inconscientemente, eliminá-la e possuir o pai. Sigmund Freud referia-se a ele como o complexo de Édipo feminino, tendo Carl Gustav Jung dado o nome, complexo de Electra, baseando-se no mito grego de Electra, filha de Agamemnon, a qual quis que o irmão se vingasse da morte do pai de ambos matando, por fim, sua mãe Clitemnestra. Freud rejeitava o uso de tal termo por este enfatizar a analogia da atitude entre os dois sexos. O complexo de Electra é, muitas vezes, incluído no complexo de Édipo, já que os princípios que se aplicam a ambos são muito semelhantes. Complexo de Electra, Enciclopédia Britânica Online em inglês. Consultado em 31 de maio de 2020. Complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade, nos campos da psicologia e da psicanálise, é o sentimento de que uma pessoa é inferior à outra, de alguma forma. Tal sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada por parte da pessoa afligida. É, frequentemente, inconsciente, e pensa-se que leva os indivíduos atingidos à supercompensação, o que resulta em realizações espetaculares, comportamento antissocial, ou ambos. Diferentemente de um sentimento normal de inferioridade, que pode atuar como um incentivo para o progresso pessoal, um complexo de inferioridade é um estágio avançado de desalento, frequentemente resultando numa fuga das dificuldades. Conceituação. Os trabalhos pioneiros neste campo foram realizados por Alfred Adler, 1917, que usou o exemplo do complexo de Napoleão para ilustrar sua teoria. Alguns sociólogos propuseram que um complexo de inferioridade pode também existir num nível mais amplo, afetando culturas inteiras. Esta teoria controversa é conhecida como inferioridade cultural. A psicologia adleriana clássica faz uma distinção entre os sentimentos de inferioridade primário e secundário. Disse que um sentimento de inferioridade primário está enraizado na experiência original de fraqueza, desamparo e dependência experimentadas por uma criança pequena. Ela pode ser intensificada por comparações com outros irmãos e adultos. Um sentimento de inferioridade secundário relaciona-se às experiências de um adulto em atingir um objetivo final inconsciente, fictício, de segurança e sucesso subjetivos para compensar-se por sentimentos de inferioridade. A distância percebida daquele objetivo levará a um sentimento negativo, que pode então instigar o sentimento de inferioridade original. Este composto de sentimentos de inferioridade pode ser experimentado como acabrunhante. O objetivo inventado para remediar o sentimento de inferioridade primário original, que realmente provoca o sentimento de inferioridade secundário é o ardil 22, lógica, deste dilema. Este círculo vicioso é comum em modos de vida neuróticos. Causas. Por nascimento, todo ser humano nasce com sentimentos de inferioridade porque a quando de seu nascimento, é dependente do que para ele são super-humanos ao seu redor. Atitudes dos pais. Comentários negativos e avaliações de comportamento que enfatizem erros e lapsos determinam a atitudes de crianças até os 6 anos de idade. 2. Comparação que os pais fazem dos seus filhos com outras pessoas, geralmente, enfatizando que seus filhos são errados, enquanto que os outros são certos em determinada coisa.
Defeitos físicos, tais como ser manco, características faciais desproporcionais, defeitos da fala e visão defeituosa causam reações emocionais e se conectam a experiências desagradáveis anteriores. Limitações mentais, provoca sentimentos de inferioridade quando comparações desfavoráveis são feitas com as realizações superiores de outrem, e quando performance satisfatória é esperada, mesmo quando as instruções não possam ser compreendidas. Preconceitos e desvantagens sociais, família, raça alegada, sexo, orientação sexual, status econômico e religião. Observe-se que não há uma causa única e sim uma confluência de fatores. Um defeito físico menor, a exemplo do nanismo, pode ser agravado numa dada conjuntura social desfavorável, que se sã a desorganização dos papéis representados no ambiente familiar, uma mãe dominadora, superprotetora ou pai omisso, por exemplo. Segundo Adler, o sentimento de inferioridade faz nascer um desejo compensatório de superioridade, de dominação e de poder que tanto pode conduzir a alguma forma de sucesso pessoal, ou traduzir-se em desejos hostis e antissociais que caracterizam a neurose. Na leitura e interpretação que Vygotsky fez do trabalho de Adler, o princípio reorientador que permite a elaboração da compensação não é a natureza individual, mas a natureza social do desenvolvimento humano. A felicidade ou infelicidade do ser humano está no drama vivido nas relações sociais e nas diversas posições nelas ocupadas, como constitutivo da dinâmica da personalidade. Um defeito físico pode ser percebido como uma condição incapacitante ou minimizado a partir da conjuntura histórico-social do ambiente em que o indivíduo lesionado se encontre. Manifestação. Este sentimento pode se manifestar das seguintes formas: recuo, desistência de contatos sociais. Agressão, busca excessiva de atenção, crítica alheia, obediência excessivamente obsequiosa e preocupação. Lidando com o complexo de inferioridade. Pode-se seguir a seguinte estratégia para lidar com o complexo de inferioridade. Consciência, trazer o complexo ao nível consciente. Superar a incapacidade. Na cultura popular. No filme A Hard Day's Night de 1964, Ringo comenta com o George Harrison, sobre o avô do Paul McCartney não gostar do Ringo, por ele ser baixo, e o George comenta, e o got an inferiority complex, e o have, você tem um complexo de inferioridade, você tem, ao que Ringo Starr retruca, I know, that's why I play the drums, it's my active compensatory factor, eu sei, é por isso que toco bateria, é o meu fator ativo de compensação. Em The Catcher in the Rye de J. D. Salinger, Sally Hayes, amiga de Holden, menciona que os rapazes que Holden considera snobs e rudes, têm um complexo de inferioridade. Em várias obras, Charlie Brown, dono do Snoopy, é considerado portador do complexo de inferioridade, às vezes considerado como símbolo desse complexo. No romance Eragon, o personagem Murtagh é frequentemente descrito como tendo um complexo de inferioridade. No anime de sucesso Death Note, Melo, o sucessor mais velho de L, alimenta o complexo de inferioridade originado por ser o segundo melhor na linha de sucessão de L, atrás apenas de Nier. Devido a este sentimento, que define o seu caráter, Melo beira a obsessão, tomando quaisquer meios necessários para alcançar seus objetivos, beirando a imoralidade. No anime Dragon Ball, o personagem Vegeta tem complexo de inferioridade. No anime Boku no Hero Academia, o personagem Katsuki Bakugou tem complexo de inferioridade. Bibliografia: Laplanche, J. Pontales, J. B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo, Martins Fontes, S. D. Complexo de Jocasta. Em psicanálise, o complexo de Jocasta é o desejo sexual incestuoso de uma mãe para com o seu filho. O Édipo Separatim from Jocasta, por Alexandre Cabanel. Raymond de Saussure introduziu o termo em 1920 através da analogia com seu contrário na psicanálise, o complexo de Édipo, e pode ser usado para compreender diferentes graus de pertencimento, incluindo amor maternal exercido por uma dominação assexual, uma coisa talvez particularmente prevalecente entre um filho inteligente e uma figura paterna fraca ou ausente. Origens. O complexo de Jocasta é chamado assim devido a Jocasta, uma rainha grega fictícia que teve uma relação sexual com seu filho. O complexo de Jocasta é similar ao complexo de Édipo, em que um filho tem desejo sexual pela mãe. Há no termo uma certa extrapolação, já que na história original Édipo e Jocasta não sabiam que eram mãe e filho quando se casaram. O uso no contexto moderno envolve um filho com pleno conhecimento de quem sua mãe é.
Discussão analítica. Fyodor Reik via a mãe Jocasta como alguém com uma própria relação afetiva adulta insatisfatória e uma super preocupação por sua criança como uma fonte primária de sua neurose. George Devereux foi além, argumentando que o complexo de Édipo infantil era por sua vez desencadeado por um complexo parental pré-existente, Jocasta, Laius. Eric Berne também explorou o outro, parental, lado do complexo de Édipo, apontando para dramas familiares relacionados como, por exemplo, a mãe dormindo com o namorado da filha. Quando a mãe não tem um filho com quem possa jogar de Jocasta. Complexo de Messias. Complexo de Messias é um estado psicológico no qual o indivíduo acredita ser ou estar destinado a vir a ser o salvador de algum campo de atuação específico, grupo, evento, período de tempo ou até mesmo do mundo inteiro. Possível portador do Complexo de Messias na festa de Iemanjá em 2 de fevereiro de 2019 em Salvador. Afligidos pelo Complexo de Messias louvam sua própria glória ou alegam absoluta confiança em seus próprios destinos e capacidades e nos efeitos que terão sobre um grupo de pessoas ou aspecto da vida. Em alguns casos o Complexo de Messias pode estar associado à esquizofrenia onde a pessoa ouve vozes, tem alucinações e acredita que é Deus, espíritos, anjos, deuses ou outros que falam com ele o que, na visão da pessoa, confirmaria sua messianidade. Nos casos mais graves, pessoas com complexo de Messias podem se ver literalmente como messias espirituais, religiosos com poderes transcendentes e destinados a salvar o mundo. No Brasil, o possível portador do complexo mais famoso é Henri Cristo, que se considera a reencarnação de Jesus Cristo. Complexo de Napoleão. Complexo de Napoleão é a denominação popular de um suposto complexo de inferioridade que afetaria algumas pessoas de baixa estatura. A expressão também é usada genericamente na descrição de pessoas que são instigadas a supercompensar uma incapacidade percebida em outros aspectos de suas vidas. Outros nomes para o mesmo problema são Síndrome de Napoleão e Síndrome dos Baixinhos. Tal complexo foi denominado por inspiração da personalidade do general Napoleão Bonaparte, depois imperador da França. Segundo a crença popular, Napoleão supercompensava sua baixa estatura com a busca pelo poder, guerra e conquista. Todavia, na verdade, Napoleão tinha estatura mediana para sua época. Estudos recentes. Em 2007, uma pesquisa da University of Central Lancashire sugeriu que o complexo de Napoleão, descrito em termos da teoria de que homens baixinhos são mais agressivos para poder dominar aqueles mais altos que eles, pode ser um mito. O estudo descobriu que homens de baixa estatura, com menos de 1,67 m de altura, eram menos suscetíveis a ataques de raiva do que homens de estatura mediana. A experiência envolveu indivíduos lutando uns contra os outros com bastões, onde um deles golpeava deliberadamente as articulações do outro. Monitores cardíacos revelaram que os homens mais altos eram mais propensos a perder a cabeça e revidar a agressão. Complexo de superioridade. Complexo de superioridade refere-se a um mecanismo subconsciente de compensação neurótica desenvolvido por um indivíduo como resultado de sentimentos de inferioridade. Os sentimentos de inferioridade deste complexo específico são frequentemente despertados por rejeição social. A expressão foi criada por Alfred Adler, como parte de sua escola de psicologia individual. Características. Aqueles que manifestam o complexo de superioridade geralmente projetam seus sentimentos de inferioridade nos outros que percebem como seus inferiores, possivelmente pelas mesmas razões pelas quais podem ter sido colocados em ostracismo, isto é, encarando os outros como feios, ou estúpidos, e inferiores. Acusações de arrogância e insolência são frequentemente feitas por outrem quando se referem ao indivíduo que manifesta o complexo de superioridade. Comportamentos relacionados a este mecanismo podem incluir uma opinião exageradamente positiva do valor e capacidade próprias, expectativas exageradamente altas em objetivos e realizações pessoais e para outrem, vaidade, vestuário extravagante, com o intuito de atrair atenções, orgulho, sentimentalismo e exaltação afetada, convencimento, tendência para desacreditar opiniões alheias, esforços direcionados à dominação daqueles considerados mais fracos ou menos importantes, credulidade e outros. Afastamento social, divagações e isolamento podem também estar associados ao complexo de superioridade, como forma de fugir ao medo ou falha relacionados aos sentimentos de inadequação face ao mundo real.
Os complexos de superioridade e inferioridade são frequentemente encontrados juntos como expressões diferentes da mesma patologia e podem coexistir num mesmo indivíduo. Este complexo também pode ser causado pelo transtorno de estresse pós-traumático. Complexo de Édipo. Conceito de psicanálise. O complexo de Édipo, termo criado por Freud e inspirado na tragédia grega Édipo Rei, designa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino enquanto ainda criança experimenta com relação à sua mãe, e embora seja muito discutido na área da psicologia e psicanálise não é uma teoria cientificamente aceita por carecer de evidências. O suposto fenômeno psíquico também ocorre nas meninas com relação ao pai, mas a este se dá o nome de complexo de Electra. Contexto. Freud baseou-se na tragédia de Sófocles, 496 a 406 a. C. Édipo Rei, uma trilogia que trata, em partes, da vida eterna de Édipo. Produções modernas da peça de Sófocles estavam sendo encenadas em Paris e Viena, no século XIX e tiveram um sucesso fenomenal na década de 1880 e 1890. O neurologista austríaco Sigmund Freud em seu livro A Interpretação dos Sonhos publicado pela primeira vez em 1899, propôs que um desejo edipiano é um fenômeno universal psicológico inato, filogenético, dos seres humanos e a causa de grande culpa inconsciente. Ele baseou isso em sua análise de seus sentimentos ao assistir à peça, suas observações casuais de crianças neuróticas ou normais e no fato de que a peça Édipo Rei teve sucesso em ambos os públicos, antigo e moderno. Ele também afirmou que a peça Hamlet fora eficaz pelo mesmo motivo. Freud descreveu Édipo como segue: seu destino nos move apenas porque poderia ter sido o nosso, porque o oráculo lançou a mesma maldição sobre nós antes do nosso nascimento, como sobre ele. É o destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e nosso primeiro ódio e nosso primeiro desejo assassino contra nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que isso é assim. É importante observar um grande equívoco de Freud em nomear o complexo de Édipo baseando-se no personagem clássico da obra de Sófocles. Freud em seu livro, A Interpretação dos Sonhos, deixa claro que aquele que sofre deste mal tem plena consciência de quem são seus pais. Mas o Édipo literário assassina o pai e tem filhos com sua própria mãe sem ter consciência de suas identidades. Podemos concluir então que o Édipo literário não sofria de complexo de Édipo. A tragédia antiga expõe a céu aberto o que o inconsciente reluta em dizer. O complexo de Édipo. Édipo e a Esfinge, pintura de Gustave Moreau, 1864. Na teoria clássica da psicanálise, o complexo de Édipo ocorre durante o estágio fálico do desenvolvimento psicossexual, a idade de 3 até 6 anos, quando ocorre também a formação da libido e do ego, no entanto, pode se manifestar em idade mais precoce. É o primeiro estágio em que as crianças tornam-se conscientes das diferenças sexuais. Com suas observações, Freud concluiu que nessa fase, tanto homens como mulheres desenvolvem temores sobre questões sexuais. Descobriu também em seus pacientes neuróticos manifestações inconscientes de fantasias de incesto com o progenitor do sexo oposto. Comprovou-se depois que o complexo de Édipo não era somente recorrente em mentes doentias, mas sim um evento comum possível a todas as pessoas. Sendo acontecimentos importantes para a construção da personalidade normal ou patológica humana. O infantilismo psicossexual, apesar de a mãe ser o parente que gratifica principalmente os desejos da criança, ela começa a formar uma identidade sexual discreta, menino, menina, que altera a dinâmica do relacionamento entre pais e filhos. Os pais tornam-se objetos de energia libidinal infantil. O menino dirige sua libido, desejo sexual, para a sua mãe, e direciona o ciúme e a rivalidade emocional contra seu pai, já que esse dorme com a mãe. Para facilitar a união com a mãe, o ID do menino quer matar o pai, como fez Édipo, mas o ego pragmático, baseado no princípio da realidade, sabe que o pai é o mais forte entre os dois homens que competem a posse da mulher. No entanto, o menino permanece ambivalente sobre o lugar do pai na família, o que se manifesta como o medo da castração pelo pai ser fisicamente maior. O medo é uma manifestação irracional e inconsciente do ID infantil. Na menina, ocorre a troca de referência amorosa, inicialmente a mãe, passando para o pai. Isso acontece porque ela descobre que não possui um órgão evidente como no menino, colocando a culpa na mãe e desenvolvendo um sentimento de inveja do órgão masculino.
Essas duas manifestações são denominadas complexo de castração, menino, medo de perder e menina, imagina que perdeu. Além disso, o superego é proveniente do complexo de Édipo masculino, sendo ele a proteção contra o incesto e a agressão. Ademais, Freud concluiu que as meninas podem apresentar formas de desenvolvimento diversas, como a inibição sexual ou a neurose, complexo de masculinidade ou feminilidade normal. Além disso, Freud acreditava que intrinsecamente cada indivíduo é bissexual, isto é, cada sexo é atraído pelo mesmo e pelo oposto, e essa linha de pensamento constitui basicamente a homossexualidade, que em alguns é latente ou atenuada. Todavia, esse fato agrava o complexo de Édipo, pois os sujeitos carregam uma catexia sexual oriunda dos seus progenitores, quer seja a menina com a mãe ou o menino com o pai. Essa ideia ainda denota um fundamento biológico que demonstra a presença dos hormônios sexuais nos dois sexos. Apesar disso, ambos os complexos perduram-se durante o período fálico e concomitam em traços nos sítios de personalidade de cada qual. A defesa psicológica. Em ambos os sexos, o mecanismo de defesa fornece resoluções transitórias do conflito entre as motivações do id e as motivações do ego. O primeiro mecanismo de defesa é a repressão, o bloqueio de memórias, os impulsos emocionais e as ideias da mente consciente, mas a sua ação não resolve o conflito id-ego. O segundo mecanismo de defesa é a identificação, pelo qual a criança incorpora, ao seu super-ego, as características de personalidade do pai do mesmo sexo. No que se adaptar, o menino diminui sua ansiedade de castração, porque a sua semelhança com o pai o protege da ira do pai na sua rivalidade materna. Ao se adaptar, a menina facilita a identificação com a mãe, que entende que, sendo do sexo feminino, nenhuma delas possui um pênis, e, portanto, não são antagonistas. Complexo paterno. Complexo paterno em psicologia é um complexo, um grupo de associações inconscientes, ou fortes impulsos inconscientes, que se refere especificamente à imagem ou arquétipo do pai. Esses impulsos podem ser positivo, admirar e buscar figuras paternas em pessoas mais velhas, ou negativo, desconfiar ou ter medo. Sigmund Freud e a psicanálise depois dele, viu o complexo paterno, nomeadamente como sentimentos ambivalentes para o pai por parte da criança do sexo masculino e um aspecto do complexo de Édipo. Em contraste, Carl Jung considerou que tanto meninos quanto meninas podem ter um complexo paterno, que por sua vez pode ser positivo ou negativo. 2. As experiências da mãe e do pai são suficientemente fortes para acionar a criação destes complexos. O arquétipo patriarcal é o arquétipo da organização e não deve ser no privado apenas ao masculino, pois está presente na psique da mulher e do homem. O complexo paterno tem suas origens densas em algo que transcende o campo da psique individual, que se forma a partir do arquétipo do pai. No domínio da experiência humana, é o pai ou quem exerce a paternidade, o primeiro esboço de alteridade, estimulando a criança a ir avaliando e testando sua atenção rumo à distinção com a mãe, à edificação de sua própria identidade no mundo. Assim, a ausência do pai pode beneficiar o fracasso da experiência de humanização do arquétipo do pai e cristalizar conflitos em oposição ao arquétipo do pai, ampliando o desenvolvimento à tirania do eu. A dinâmica do complexo paterno que estabelece um pai tirano, fora e dentro da psique ou ainda a identificação pessoal patológica com o arquétipo. A figura do pai na psicologia é o agente da lei, tanto social, quanto familiar e pessoal, lei assim entendida como o princípio de organização por intermédio da regularidade, constituindo a psique. O complexo paterno pode atingir a psique masculina, tanto na lapidação da identidade quanto diretamente na paternidade exercida. Já na psique feminina demanda uma aplicação mais ampla à relação que Jung propõe entre as constituições e manifestações do ânimos na mulher. Onde a mulher, além de estar aparentemente ligada ao pai, possui um referencial masculino decididamente atrelado a ele, e o seu ânimo será a demonstração desse complexo. Em situações extremas ou não, o complexo paterno oferecerá uma tonalidade peculiar ao ânimos de uma mulher, e as experiências positivas ou negativas associadas ao pai pessoal trarão um desempenho ainda mais central da figura paterna na caracterização de seu ânimos. Verena Cast, 1997. Pais e filhas, mães e filhos, caminhos para a autoidentidade a partir dos complexos materno e paterno. Edições Loyola. p. 123. ISBN 978-8515-01477-4. J. E. Requelen, 2006. Elsevier's Dictionary of Psychological Theories. Elsevier. p. 111.
ISBN 9780080460642. Mário Jacobi, 2003. Jungian Psychotherapy and Contemporary Infant Research, Basic Patterns of Emotional Exchange. Routledge. p. 101. ISBN 978-1-134-63472-9. 1. Seta apontando para cima Verena Cast, 1997. Pais e filhas, mães e filhos, caminhos para a autoidentidade a partir dos complexos materno e paterno. Edições Loyola. p. 123. ISBN 978-8515-01477-4. 2. Seta apontando para cima J. E. Rekelen, 2006. Elsevier's Dictionary of Psychological Theories. Elsevier. p. 111. ISBN 978-008-0460642. 3. Seta apontando para cima Mário Jacobi, 2003. Jungian Psychotherapy and Contemporary Infant Research, Basic Patterns of Emotional Exchange. Routledge. p. 101. ISBN 978-1-134-63472-9. 4. Bington, Carlos Amadeu Botelho, 1985. O conceito de self terapêutico e a interação da transferência defensiva e da transferência criativa no quaternio transferencial. Jungiana, Revista da SOC. Brás. De Psicologia Analítica. São Paulo, 1985, número 3, pp 5-18. 5. 2008. Psicologia Simbólica Jungiana. A viagem de humanização do cosmos em busca da iluminação. São Paulo, ed. Linear B. 6. 2013. A viagem do ser em busca da eternidade e do infinito. As 7 etapas arquetípicas da vida pela psicologia simbólica junguiana. São Paulo, ed. Do autor, 2013. 7. Bington, Carlos. As polaridades masculino e feminino, adulto e criança e o método simbólico, na teoria do conhecimento Núcleo de Estudos Junguianos, PUC São Paulo, disponível em https://www. PUCSP. BR, UNG, Português, Publicações, Artigos _as Polaridades masculino feminino. HTML maior que. Acesso em 23 de junho de 2019. 8. Chagas, M. I. O. Campos, T. C. P. O complexo paterno na psique feminina e a sua influência nos relacionamentos heterossexuais numa perspectiva da psicologia analítica. 2000. Disponível em https://www. Mackenzie. BR, Philedming, Old, 47, Graduação, CCBS, Cursos, Psicologia, Boletins, 1, Artigos 8 maior que. Acesso em 10 de junho 2015. Comportamentismo. O comportamentismo, que não deve ser confundido com comportamentalismo, escola da psicologia da qual deriva, é uma disciplina da ciência política, surgida nos Estados Unidos na década de 20 do século XX, que representa uma brusca ruptura com a ciência política tradicional, tanto pelo objeto como pelos métodos e técnicas. Propõe-se que os objetos de estudo deixem de ser as instituições políticas e os mecanismos jurídico-formais que regulam a vida humana, e passem a ser o homem como ator político, suas motivações, anseios, sua personalidade e atividade política. O método, por sua vez, deixaria de ser especulativo e filosófico, para ser, em seu entendimento, rigorosamente científico, mensurável e quantificável. Origens. Em primeiro lugar, deve-se observar que havia um certo ambiente favorável ao surgimento da ciência política comportamental, por vários fatores. Um deles foi a forte influência de Charles Merriam, famoso pelo seu grande interesse na pesquisa política, que era diretor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago, tendo participado ativamente do Comitê de Pesquisa Política da Associação Americana de Ciência Política, além de ser o primeiro presidente do Conselho de Pesquisa em Ciência Social. Outro fator importante é a chegada, na década de 1930, de muitos sociólogos e psicólogos europeus aos Estados Unidos, herdeiros de Max Weber, Sigmund Freud, Vilfredo Pareto e Émile Durkheim, abrindo caminho para que a ciência política possa enxergar as vantagens de se utilizar métodos da antropologia, sociologia, economia e psicologia.
Também é de notar o contato crescente de cientistas sociais com a máquina governamental, participando de forma mais ativa do exercício do governo, direta ou indiretamente, tem-se uma visão privilegiada da instituição, o que faz com que se pense os problemas políticos sob uma nova perspectiva. Os comportamentistas rompem, além disso, com as disciplinas mais correntes dentro da ciência política, o direito, a filosofia e a história. Com o direito, pelo reconhecimento de que este pode fornecer apenas uma visão superficial do comportamento político, já que a norma jurídica prevê apenas uma parte muito pequena do comportamento humano. Com a filosofia, por se tratar de disciplina abstrata, especulativa e dedutiva, o que significa, em sua visão, disciplina não científica. Por último, com a história, pela necessidade de se pesquisar objetos contemporâneos e pela tendência desta disciplina em analisar as peculiaridades de cada acontecimento, destacá-los dos demais, enquanto que o comportamentista procura certa uniformidade entre os acontecimentos, enxergando o que os fatos têm em comum, até para se conseguir alcançar outro valor de suma importância dentro do comportamentismo, a habilidade de se fazer previsões. Princípios fundamentais. Uma das maiores preocupações da corrente comportamentista é transformar o estudo da política em um estudo rigorosamente científico. Para isso, utilizar-se-á o método científico presente nas ciências naturais, que mensura, quantifica e apresenta resultados, análises e previsões. Isto significa, em primeiro lugar, observação de fatos. O pesquisador deve elaborar entrevistas, debates, pesquisas de opinião, mesas redondas, enfim, deve coletar dados e com base neles desenvolver sua análise, ao invés de especular ou deduzir teorias. Vale lembrar que, ao coletar esses dados, o pesquisador faz uso de técnicas que, a princípio, não são técnicas da ciência política, pelo menos não de sua corrente mais tradicional, e este é outro valor dentro do comportamentismo, a interdisciplinaridade, ou seja, o apropriamento de todas as ferramentas que possam ser úteis na pesquisa científica, oriundas de quaisquer disciplinas. Após a observação, vem a quantificação. O pesquisador submete seus dados coletados a métodos estatísticos, podendo verificar médias, correlações e tendências, entre outros. Com isto, pode-se desenvolver uma teoria esta que será submetida à verificação. Se provada falsa, será aperfeiçoada ou descartada, mas caso se prove verdadeira, servirá como base para estudos posteriores e para a consequente formulação de uma lei geral da política. Outro princípio extremamente importante é a neutralidade. Pretendia-se uma pesquisa totalmente desprovida de juízos de valor. Não resulta daí ser impossível exprimir juízos de valor, mas a verdade e a falsidade dos valores políticos não fazem parte da pesquisa. Este foi um dos pontos mais questionados pelos críticos do comportamentismo, e a razão será abordada logo a seguir. Críticas. É bem verdade que a maioria das críticas feitas ao comportamentismo eram fruto da ignorância, muitos desconheciam os conceitos provenientes de outras disciplinas e criticavam exatamente por não compreendê-la. Entretanto, há algumas ponderações pertinentes. Como já dito, o método científico era um dos principais norteadores desta corrente, com isso, é natural que tenham sido feitas inúmeras contribuições importantes nas áreas de comportamento eleitoral, participação e personalidade política. Entretanto, Easton chama de hiperfatualismo inúmeras pesquisas minuciosas sobre temas restritos, fragmentados, e por vezes até irrelevantes, tornando a pesquisa um fim em si mesma. Realiza-se uma tentativa de ciência pura que acaba não tendo objetivos claros, como se construísse um grande banco de dados sobre um assunto que ainda não foi definido, sendo necessárias contribuições de todos os assuntos possíveis. Além disso, esta ênfase no método empírico não deixaria espaço para a intuição e imaginação na análise política, que é o que possibilita, segundo C. Wright Mills, distinguir o sociólogo de um simples técnico. Outros enfatizam ainda que as ciências humanas são mais complexas do que as ciências naturais, e portanto não cabe aplicar o método de uma na análise de outra. Por outro lado, a dicotomia entre o natural e o social, bem como o físico e o metafísico tem sido alvo de severas críticas dos defensores do modelo convencional de ciência. Argumenta-se já dentro da perspectiva comportamentalista original que o ser humano não existe
Ciência deve relevar como base, não os pressupostos de um corpo teóricos, mas os resultados ditos, irrelevantes, obtidos com a pesquisa básica, sendo tal conhecimento uma descrição objetiva do fenômeno em si, e não um testemunho subjetivo de um pensador em específico. Outro alvo de pesadas críticas é o que chamam de mito da ciência pura e neutra. Este refere-se ao entendimento que toda e qualquer observação de fatos não é desprovida de valores, e a própria escolha do objeto de pesquisa depende de preferências pessoais do pesquisador. Algumas correntes da epistemologia discutem com mais profundidade essa suposta ilusão de neutralidade científica, mas basta aqui ressaltar que pesquisas científicas são financiadas por pessoas ou instituições com interesses políticos, e que, querendo ou não, existe uma função social da ciência. Entretanto, há epistemólogos mais objetivistas argumentam que a função do método é exatamente a de isolar o efeito de tais variáveis dos resultados da pesquisa básica, e que tal julgamento moral ou interesse ideológico nortearia apenas os objetivos de uma pesquisa aplicada subsequente. Tal perspectiva não extingue a teoria e o valor mercadológico da pesquisa aplicada, mas destitui das mesmas a autoridade cientificamente conclusiva. Além disso, pensadores comportamentistas foram duramente criticados por sua incoerência ideológica. De um lado, alegando neutralidade, recusavam-se a tomar posição a respeito do conflito democracia versus comunismo, muito em pauta na década de 50, década que presenciou o auge da ciência política comportamental. Por outro, aceitaram sem pestanejar o modelo democrático norte-americano. Herança. A ciência política comportamental perdeu força a partir da década de 60, mas suas heranças estão presentes até os dias de hoje. Muitos dentro da ciência política ainda reconhecem a força do método científico e o enxergam como sinônimo de único conhecimento válido, refutando outros métodos e técnicas. Existe no momento um debate crescente a este respeito dentro da comunidade acadêmica, em que se fala da quebra deste paradigma, para dar lugar a um novo paradigma ainda incerto e desconhecido. Não se pode esquecer, contudo, que o comportamentismo foi o responsável por emprestar rigor à pesquisa e por mudar o foco de análise dentro da ciência política, inovações certamente notáveis. Com isso, verifica-se na maioria das vezes que a perspectiva comportamentista é hoje empregada como complemento ou complementar de perspectivas histórica e jurídica, por exemplo. Pode-se dizer que se busca, atualmente, um meio-termo entre matemática e intuição. Bibliografia recomendada. Bobbio, Norberto. Dicionário de Política, volume 1. ed. UNB, Brasília, 2002. Schwarzenberg, Roger Gerard. Sociologia Política, Elementos de Ciência Política. Diffel, São Paulo, 1979. Comportamento. O comportamento é definido como o conjunto de reações de um sistema dinâmico face às interações e renovação propiciadas pelo meio onde está envolvido. Exemplos de comportamento são: comportamento social, comportamento humano, comportamento informacional, o que o indivíduo faz com relação à informação, comportamento animal, comportamento atmosférico, etc. Dois cervos no Refúgio Nacional de Vida Selvagem San Luís, na Califórnia, interrompem seu combate para olhar um visitante, exemplo de comportamento animal. Individualidades e teoria de sistemas. Quando tratamos de individualidades, podemos definir o comportamento como o conjunto de reações e atitudes de um indivíduo ou grupo de indivíduos em face do meio social. Em teoria de sistemas, comportamento é a resposta observável de um estímulo. Nos animais, por exemplo, envolve essencialmente instintos e hábitos aprendidos. O ser humano está sempre recebendo estímulos do ambiente em que vive e interage. Seu comportamento, ou seja, suas respostas a esses estímulos, variam muito de acordo com cada pessoa. Instinto e cultura. Há o debate clássico da natureza versus criação, em inglês, nature versus nurture, que discute a que grau uma característica comportamental é inata, por exemplo, herdada geneticamente, ou adquirida através da interação com o ambiente físico e sociocultural. Reconhece-se atualmente que natureza e ambiente contribuem conjuntamente em interação à formação do indivíduo e sua mente, sem exclusão um do outro. Há características que possuem uma porcentagem maior de um componente do que de outro, como visto em estudos de herdabilidade, e o conceito atual de instinto é utilizado para tendências comportamentais inatas, tal como as habilidades adaptativas da espécie em seus módulos cognitivos. As áreas contemporâneas que sintetizam esses níveis de análise são as ciências cognitivas e a sociobiologia, as quais utilizam conhecimentos da psicologia evolucionista, genética do comportamento e epigenética do comportamento.
Dois exemplos clássicos de comportamento instintivo e cultural, desenvolvidos ao extremo, são o dos insetos, por um lado, e o dos mamíferos, por outro. Enquanto que os primeiros praticamente não têm aprendizado e nascem com quase toda a informação que precisam para sobreviver, os segundos são seres com comportamento social e precisam da convivência em grupo, pelo menos na infância, para adquirir o acúmulo de sucessos das gerações anteriores, transmitidos também culturalmente além da genética. Respondente e operante. Os comportamentos são divididos em duas classes, respondente e operante. Respondente ou reflexo, involuntário, ação de componentes físicos do corpo, exemplos, glândulas, sudorese, sistema nervoso autônomo. Operante, voluntário, ação de músculos que estão sob controle espontâneo, exemplos, comer, falar, etc. É controlado pelas suas consequências. Psicologia. Em psicologia, o comportamento é a conduta, procedimento, ou o conjunto das reações observáveis em indivíduos em determinadas circunstâncias inseridos em ambientes controlados. Podendo ser descrito como uma contingência tríplice composta de antecedentes respostas-consequências, ou respostas de um membro da contingência. Behaviorismo. O comportamento é objeto de estudo do behaviorismo, uma das mais importantes abordagens da psicologia, que se iniciou no começo do século XX, e que foi proposto por John Broadus Watson. Com a intenção de fazer uma psicologia científica, que se distanciasse o máximo possível das probabilidades de erro das inferências realizadas pelos métodos subjetivos, John B. Watson iniciou, em 1912, um movimento em psicologia denominado behaviorismo, termo derivado da palavra inglesa para comportamento, behavior, Muitos psicólogos têm definido a psicologia como ciência do comportamento, tendo, como finalidade, compreendê-lo para modificá-lo e prevê-lo, quando necessário. Nesta concepção, toda a vida mental manifesta-se através de atos, gestos, palavras, expressões, realizações, atitudes ou qualquer reação do homem a estímulos do meio ambiente. Desta forma, o psicólogo deve observar apenas estas manifestações, deixando de lado o método introspectivo, onde as falhas eram frequentes, para se utilizar da extrospecção, que consiste na observação exterior. Depois da concepção comportamental de Watson, o behaviorismo evoluiu muito, e, atualmente, vai além das limitações da época, em que a psicologia não passava do estudo das relações entre o estímulo observável que o homem ou animal sofria e a resposta que estes emitiam a partir deles. Os behavioristas atuais consideram o organismo e as diferenças comportamentais que acontecem a depender da situação, da privação e da história de vida de cada um. O estado do organismo interfere na resposta que ele emitirá frente a determinado estímulo. As reações podem ser psíquicas ou puramente fisiológicas. As reações fisiológicas de um organismo, para alguns teóricos, não são chamadas de comportamento. Atualmente, os psicólogos definem comportamento como as reações globais do organismo que possuem uma significação. Outra concepção de comportamento trabalha com definições de comportamento inato que todos os seres da mesma espécie apresentam na presença de um determinado estímulo, como é o caso da contração e dilatação das pupilas na presença de luz ou na ausência dela e outras reações que não precisam ser aprendidas. Este tipo de comportamento também é definido como respondente. Nesta concepção, o outro tipo de comportamento é o adquirido, que é mutável e que se caracteriza por ser uma reação que pode ser diferente, mesmo se tratando da mesma estimulação a indivíduos da mesma espécie, ou até ao mesmo indivíduo em diferentes situações. Este tipo de comportamento vai se instalando no decorrer da vida de cada sujeito e, normalmente, adquire significados que dizem respeito à história de vida de cada um. Estes comportamentos, em geral, são denominados operantes, porque operam sobre o ambiente. Muitas vezes, o comportamento verbal é de fundamental importância para o entendimento do significado da resposta emitida pelo sujeito. Em muitos casos, a expressão através da linguagem é extremamente reduzida e, nestes casos, a reação pode ser considerada superficial. A reação superficial, no conceito do Dr. Spitz, diz respeito a respostas emitidas por crianças ainda muito pequenas e que não perceberam ainda, totalmente, as significações da pessoa humana. Freud salientou a importante relação existente entre o comportamento de um ser humano adulto e certos episódios de sua infância, mas resolveu preencher o considerável hiato entre causa e efeito com atividades ou estados do aparelho mental.
Desejos conscientes ou inconscientes ou emoções no adulto representam esses episódios passados e são considerados como os responsáveis diretos pelo comportamento. Em relação aos costumes e comportamentos sociais, esse autor trouxe uma série de contribuições para a antropologia ao tomar essa ciência como referência para a psicanálise, o método clínico que desenvolveu. Antropologia. Segundo a antropologia cultural, os componentes considerados inatos no comportamento humano, como o sexo, instintos de agressividade e de competição, poderiam ser modificados. A cultura seria capaz de reprimir ou alterar esses comportamentos. Comportamento agonístico. Em etologia, comportamento agonístico é qualquer comportamento social relacionado à luta. Portanto, é uma categoria mais ampla que agressão, pois não envolve apenas o ato agressivo em si, mas também exibições, fugas, conciliação. O termo foi cunhado por Scott e Frederickson em 1951. O comportamento agonístico é visto em muitos animais já que os recursos alimentares, cópulas e abrigos são recursos limitados, e acaba provocando disputas entre os interesses individuais. Comportamento agonístico em machos de Zygobalus sespanctatus. Algumas formas de comportamento agonístico aparecem em contextos de competição por recursos, como comida ou cópulas. Muitas vezes, envolve apenas a apresentação de ameaças e exibições, sem a ocorrência de um embate propriamente dito. O animal mais ameaçador é capaz de vencer uma disputa sem chegar na agressão propriamente dita. A territorialidade é um bom exemplo de situação em que há a ocorrência de comportamentos agonísticos, e o residente do território geralmente ganha o embate, expulsando o intruso. Embora esses comportamentos variem muito, pode-se dividir em 3 tipos: ameaça, agressão e submissão. Esses comportamentos são fisiologicamente e funcionalmente relacionados entre si, e muitas vezes apresentam estereotipia e uma sequência bem definida de apresentação. Dependendo da disponibilidade e importância do recurso, do tamanho do oponente, o comportamento agonístico pode passar da apresentação de complexos rituais para um embate propriamente dito, ocorrendo até mesmo a morte. Barroves, Edward, 2001. Animal Behavior Desk Reference. Florida, CRC Press LLC. Manning, Aubrey, 1998. An Introduction to Animal Behavior. S. L. Cambridge University Press. McG Lone, John, 1986. Agonistic Behavior in Food Animals, Review of Research and Techniques. Journal of Animal Science. 62, 4. Consultado em 23 de janeiro de 2013. Arquivado do original em 18 de abril de 2009. Comportamento antissocial. Comportamento caracterizado pelo desprezo ou transgressão das normas da sociedade. O comportamento antissocial, pré-AO 90, antissocial, é caracterizado pelo desprezo ou transgressão das normas da sociedade, frequentemente associado a um comportamento ilegal. Ter comportamentos antissociais em algum momento não indica necessariamente um transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia ou sociopatia. Indivíduos antissociais frequentemente ignoram a possibilidade de estar afetando negativamente outras pessoas, por falta de empatia com o sofrimento de outras. Exemplos de comportamentos antissociais incluem desde de crimes sérios como homicídio, piromania, furto, vandalismo quanto desrespeitos mais leves como críticas cruéis, bullying, sadismo, invadir a privacidade alheia e falar palavrões. O termo antissocial também é aplicado no senso comum a pessoas com aversão ao convívio social, como a fobia social, introvertidas, tímidas ou reservadas, que não é sinônimo do termo antissocial, referente à psiquiatria. O mais correto para estes casos de acordo com a psiquiatria é o termo misantropia. Clinicamente, antissocial aplica-se a atitudes agressivas contrárias e prejudiciais à sociedade, não a inibições ou preferências pessoais. Causas. Segundo Seidman, 1995, indivíduos antissociais aprendem a comportar-se dessa forma à medida que seus atos produzem como consequência a remoção ou a eliminação de eventos perturbadores, ameaçadores ou perigosos, de forma que ele consiga livrar-se, fugir, esquivar-se ou diminuir a frequência ou a intensidade de uma estimulação considerada negativa. Quando os agentes punidores, geralmente os pais e o Estado, não estabelecem limites e consequências eficientes, consistentes e claros com aviso prévio para os comportamentos transgressores, eles tendem a continuar.
Estudos mostram que esses comportamentos vão se agravando com a transição da infância para a adolescência, de forma que a agressividade excessiva na infância é um preditor de agressividade na adolescência e associado positivamente ao uso de drogas e delinquência e mesmo na idade adulta. É provável que fatores genéticos e neurológicos estejam envolvidos nesse comportamento. Possíveis diagnósticos. O comportamento antissocial pode ser sintoma de 3 psicopatologias em psiquiatria. Transtorno de personalidade antissocial, apenas para maiores de 18 anos. Transtorno de conduta. Transtorno desafiador de oposição. É importante ressaltar que mesmo indivíduos saudáveis podem ter comportamentos antissociais em determinadas condições e mesmo assim não apresentar nenhum desses diagnósticos. Esses comportamentos estão associados à prática do bullying, geralmente por adolescentes. Pessoas que foram vítimas de comportamentos antissociais têm mais chance de repetirem tal comportamento em outros contextos. Em um estudo, filhos em idade escolar de mães que sofriam com violência conjugal tinham 21% de exercer comportamentos antissociais. Comportamento autodestrutivo. Comportamento autodestrutivo é qualquer comportamento que seja prejudicial, ou potencialmente prejudicial, para a pessoa que se envolve em tal comportamento. O alcoolismo é uma forma de comportamento autodestrutivo. Um par de bêbados por Jean-Félix Piwarski. Comportamentos autodestrutivos têm sido demonstrados por muitas pessoas ao longo dos anos. É um comportamento contínuo, com um extremo da escala sendo o suicídio. As ações autodestrutivas podem ser deliberadas, surgidas do impulso ou desenvolvidas como um hábito. O termo, no entanto, tende a ser aplicado à autodestruição que é fatal ou que é potencialmente formadora de hábitos, viciante e, portanto, potencialmente fatal. O comportamento autodestrutivo é frequentemente associado a doenças mentais, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou esquizofrenia. Origem. O comportamento autodestrutivo foi estudado pela primeira vez em 1895 por Freud e Ferenczi, quando reconheceram pela primeira vez como as experiências traumáticas afetavam o desenvolvimento das crianças. Freud e Ferenczi notaram que as crianças que foram criadas em um ambiente insalubre eram mais frequentemente as que agiriam e participariam de um comportamento autodestrutivo. Freud concluiu que o comportamento autodestrutivo é influenciado pelo ego ou superego e pela agressão. Dependendo de quão fortemente influenciado alguém é, isso aumentará a intensidade de seu comportamento destrutivo. A culpa é um fator determinante para o superego de uma pessoa. Por exemplo, crescer com pais alcoólatras pode aumentar o comportamento autodestrutivo de alguém porque eles se sentem culpados por não terem fornecido a ajuda que os pais precisavam. Como não conseguiram ajudar seus pais a superar esses obstáculos, sentem como se seus pais tivessem falhado por causa deles. Então, eles se prejudicam a si mesmos como um mecanismo de enfrentamento de sua culpa e fracasso. Freud afirma ainda que a agressão no comportamento autodestrutivo é influenciada por um motivo pessoal. Assim como os fatores culturais e do ambiente podem desempenhar um papel importante nisso, os fatores sociais também podem. Por exemplo, digamos que uma criança foi intimidada durante todo o ensino médio. Para se livrar de sua dor, a criança agiria com comportamentos autodestrutivos, como automutilação ou gritos. Com as investigações, Freud e Ferenczi formularam a hipótese de que as pessoas com comportamento autodestrutivo sofrem de fantasias proibidas, e não de memórias, o que significa que, uma vez que a ação não deve ser feita, as pessoas autodestrutivas têm um impulso mais forte para fazer essas ações. O comportamento autodestrutivo vem em muitas formas diferentes que variam de pessoa para pessoa. Portanto, superego e agressão são diferentes em cada pessoa. Formas. O comportamento autodestrutivo pode ser usado como um mecanismo de enfrentamento quando a pessoa está se sentindo sobrecarregada. Por exemplo, diante de uma avaliação escolar premente, a pessoa pode escolher sabotar seu trabalho em vez de lidar com o estresse. Isso impossibilitaria a submissão ou aprovação da avaliação, mas eliminaria a preocupação associada a ela. O comportamento autodestrutivo também pode se manifestar em uma tentativa ativa de afastar outras pessoas. Por exemplo, elas podem ter medo de estragar um relacionamento. Em vez de lidar com esse medo, os indivíduos socialmente autodestrutivos se envolvem em comportamentos irritantes ou alienantes para que os outros os rejeitem primeiro.
Formas mais óbvias de autodestruição são transtornos alimentares, transtornos por uso de álcool, transtornos por uso de substâncias, vício em sexo, automutilação e tentativas de suicídio. Um aspecto importante do comportamento autodestrutivo é a incapacidade de lidar com o estresse decorrente da falta de autoconfiança, por exemplo, em um relacionamento, se a outra pessoa é verdadeiramente fiel, como eles podem amar alguém como eu. No trabalho ou na escola, se é possível a realização de tarefas e prazos, não tem como eu terminar todo o meu trabalho no prazo. As pessoas autodestrutivas geralmente carecem de mecanismos de enfrentamento mais saudáveis, como afirmar limites pessoais. Como resultado, elas tendem a sentir que mostrar que são incompetentes é a única maneira de se desvencilhar das exigências. Indivíduos bem-sucedidos podem autossabotar destrutivamente suas próprias realizações. Isso pode ser resultado de um sentimento de ansiedade, não merecimento ou de um desejo impulsivo de repetir a subida ao topo. O comportamento autodestrutivo é frequentemente considerado sinônimo de automutilação, mas isso não é exato. A automutilação é uma forma extrema de comportamento autodestrutivo, mas pode aparecer em muitas outras formas. Assim como a experiência pessoal pode afetar o quão extremo é o comportamento autodestrutivo, a automutilação reflete isso. No geral, a experiência pessoal e os problemas de saúde mental são o que afeta a automutilação. Causas: traumas na infância por meio de abuso sexual e físico, bem como cuidados parentais interrompidos, têm sido associados a comportamentos autodestrutivos. Geralmente, comportamentos como esse resultam da falta de realização de mecanismos saudáveis de enfrentamento. Como não há muito foco em problemas específicos de saúde mental, tais como comportamento autodestrutivo, as pessoas não estão sendo educadas sobre formas específicas que poderiam beneficiar ou mesmo impedir essas pessoas de agir. Além disso, pessoas que sofreram algum tipo de trauma, como abuso ou negligência, podem desenvolver problemas psicológicos que podem levar a problemas maiores. Além disso, uma necessidade de atenção ou uma sensação de bem-estar pode causar esse comportamento. Um excelente exemplo disso seria o vício em drogas ou álcool. Nos estágios iniciais, as pessoas tendem a facilitar o caminho para esses comportamentos não saudáveis porque isso lhes dá uma sensação prazerosa. No entanto, com o passar do tempo, torna-se um hábito que eles não conseguem parar e começam a perder esses sentimentos de prazer facilmente. Quando esses sentimentos param, o comportamento autodestrutivo aumenta porque eles não são capazes de fornecer a si mesmos aquele sentimento que faz com que a dor mental ou física desapareça. Estágios de mudança. Mudar o comportamento autodestrutivo de uma pessoa pode ser difícil e pode incluir estágios importantes pelos quais a pessoa passa no caminho da recuperação. Os estágios fundados por Prochaska e de Clemente, 1982, incluíam pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e término. Comportamento criminoso. Comportamento criminoso constitui um conjunto de ações elencadas por um indivíduo, que desencadeia o crime propriamente dito. Neste padrão de comportamento são confeccionados elementos diferenciados que caracterizam o sujeito autor, mesmo quando este seja desconhecido. A este conjunto de elementos compostos, dá-se o nome de modus operandi, MO. O MO é o método de trabalho do criminoso, determinado pela forma, pelos instrumentos usados para a perpetração criminosa, pelo tipo de vítima ou contextualização do crime. Um comportamento aprendido e reproduzido sistematicamente pode se aperfeiçoar na medida em que o criminoso vai aperfeiçoando a sua forma de agir. O modus operandi pode ser regido pela assinatura do criminoso, que é a forma pela qual o mesmo alcança a satisfação emocional na execução do ato. A criminologia realiza o estudo dos UNSUB, Unknown Subject of an Investigation, ou sujeito desconhecido em uma investigação, através dos traços comportamentais que o mesmo deixa na cena do crime. Isto é obtido através da perícia criminal, que busca através dos vestígios do crime, as informações necessárias para se elaborar uma hipótese do motivo do crime e do perfil criminoso. Alguns estudos apontam a possibilidade de perfis geográficos criminais, através de dados estatísticos que sinalizam padrões de comportamento criminoso em determinadas áreas geográficas. No Brasil, existem poucos estudos sobre o comportamento criminoso, sendo os EUA e a Europa pioneiros no estudo destas questões. Atualmente, escritores como Ilana Casoy e João Luiz de Carvalho lançam luz a esta área no Brasil. Um dos pioneiros da análise comportamental criminal foi Kalberg, que realizou uma das primeiras entrevistas com um serial killer.
No caso, Berg entrevistou Peter Kürten, conhecido como o vampiro de Düsseldorf que matou 12 pessoas, tendo também realizado orgias e violações com suas vítimas. Existe uma clara distinção entre o comportamento criminoso e o comportamento delinquente. A delinquência constitui uma fase evidenciada na condição de resistência em obedecer normas. Isto decorre não apenas pelo desentendimento racional ou lógico, ou ainda devido a uma insanidade mental, o que em termos jurídicos levaria a uma alegação de inimputabilidade, mas pode ter a ver com uma estrutura perversa, que denega as leis e regozija-se com a transgressão. A delinquência caracteriza-se pela instabilidade, imprevisibilidade e incerteza quanto a respostas em determinados contextos, e a repercussão disto é a chamada conduta ou comportamento que enquadra-se na hipótese penal. Estudos apontam que cerca de 68,6% dos jovens entre 1995 a 2005, os atos infracionais cometidos contra o patrimônio foram cometidos por adolescentes, destes 15% estavam envolvidos com o tráfico de drogas e 1,3% cometeram crimes contra a vida. Os crimes contra o patrimônio e o uso de drogas caracterizam um comportamento delinquente, devido ao reativo padrão comportamental que contrapõe-se contra o status quo. No entanto, a delinquência quando não é reeducada, fatalmente leva ao comportamento criminoso. 1,3% dos adolescentes que atentam contra a vida, já estão inseridos no padrão do comportamento criminoso, sendo este ato, uma iniciação a comportamentos mais perigosos e que revela uma forte tendência à criminalidade de alta periculosidade social. Indivíduos fortemente motivados a perpetrar crimes acabam investindo esforços em descobrir oportunidades de cometer crimes cada vez mais audazes, e no caso esta tendência associa-se profundamente com o comportamento psicopata. A motivação quando encontra engajamento ideológico e grupal, gera nas interações nucleares, predisposições cognitivas e comportamentais para a perpetração do ato criminoso. Sinaliza-se aqui, que o crime não pode ser compreendido fora de um contexto espaço-tempo, isto inclusive no ordenamento jurídico brasileiro, tem uma previsão no art. 1 do Código Penal, que sinaliza que um comportamento precisa de cominação para caracterizá-lo como conduta. O comportamento criminoso aponta uma ruptura com o comportamento social, e que muitas vezes sinaliza um processo de exclusão material ou subjetiva. Sendo os laços sociais reais, atos simbólicos, o comportamento criminoso por si só radica no simbolismo subjetivo que enseja uma mensagem acerca da ruptura que o agente da conduta faz. Exatamente deste processo é que a investigação criminal perfila as características do UNSUB. Ver também: alegação de insanidade mental, comportamento da máquina. A ascendente área da ciência chamada comportamento da máquina, do inglês Machine Behavior ou Machine Behavior, é um novo campo emergente que propõe estudar sistemas computacionais complexos, em especial, os sistemas inteligentes, com o mesmo viés metodológico o qual cientistas sociais, psicólogos e biólogos estudam seres humanos e animais, a partir das ciências do comportamento. A área vem sendo discutida desde que o professor Y.A.D. Rawan, que dirige o Centro de Humanos e Máquinas do Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano, reuniu 22 colegas, de disciplinas tão diversas quanto robótica, ciência da computação, sociologia, psicologia cognitiva, biologia evolutiva, inteligência artificial, antropologia e economia para publicar um artigo na revista científica Nature pedindo a inauguração desse novo campo científico. Para o pesquisador Y.A.D. Rawan, cientista social e da computação, que homologou essa nova abertura à pesquisa, os algoritmos estão na base de grande parte do mundo moderno e isso se tornou tão complexo que nem sempre se podem prever o que eles farão. Nesse sentido, a ideia considerada radical de Y.A.D. Rawan para esta nova área é a de que, a melhor maneira de entender os algoritmos e suas aplicações é observar seus comportamentos na natureza. Ou seja, o objeto de estudo da vertente radical behaviorista, o comportamento, entendido como a relação entre o indivíduo e seu ambiente físico, químico ou social. Ao que tange a área de IHC, Interação Humano-Computador, Ronald I. D. afirma que dado que IHC é o estudo da interação entre pessoas e computadores, pode-se pensar nesse contexto de um modo geral, que o problema da interface entre máquinas tecnológicas e seres humanos tem a ver com a natureza dos afetos e da matéria de que são compostas estas entidades,
problema que costuma ser geralmente entendido como sendo da ordem da diferença entre materiais, semióticos, e assemióticos, Guattari, bem como da abertura ou fechamento dos corpos e órgãos e suas possibilidades de devires recíprocos através de afetos mutuamente convergentes, caracterizados por intensidades e fluxos. Em termos deleuzianos, enquanto as máquinas tecnológicas são mais ou menos compostas de poderes possíveis de se tornarem reais, os seres vivos são feitos de poderes potenciais tornados atuais. Visto que quando se trata de aplicações de sistemas inteligentes, isto é, de aplicações de inteligência artificial, IA, a interpretabilidade ou explicabilidade são alguns dos termos frequentemente usados para buscar descrever métodos que fornecem informações sobre o comportamento dos programas de IA. Até hoje, a maioria das técnicas de interpretabilidade se concentram em explorar a estrutura interna de redes neurais profundas. Neste caso, nota-se que a interdisciplinaridade é um quesito importante que deve ser observado nessa área, como aponta Jesus Rodrigues, embora esse grupo certamente tenha ciência da computação e conhecimento matemático para entender os aspectos internos dos agentes de IA, eles geralmente não são behavioristas, comportamentalistas, treinados. Eles raramente recebem instruções formais sobre metodologia experimental, estatísticas baseadas na população e paradigmas de amostragem ou inferência causal observacional, sem falar em neurociência, comportamento coletivo ou teoria social. Da mesma forma, mesmo que os cientistas comportamentais entendam essas disciplinas, eles não têm o conhecimento necessário para entender a eficiência de um algoritmo ou técnica específica. Ao longo do tempo, as pesquisas em psicologia comportamental, também chamada de behaviorismo, buscaram entender o comportamento animal a partir do condicionamento com estímulo-resposta. Como sociedade, o professor Y.A.D. Rawan defende que os apelos científicos para essa área são necessários e promissores porque as pessoas desejam entender os mecanismos que dirigem o mundo e a capacidade de usar esse entendimento para predizer melhor esse fenômeno, este maquinário inteligente no mundo. Além disso, Rawan sustenta que o ecossistema social, isto é, o conjunto de sistemas socioecológico-tecnológicos em escala, os quais governam os diversos estoques de recursos, fluxos e serviços ecossistêmicos, deve buscar sempre ser equilibrado e saudável. Salienta ainda que as máquinas, a partir de sistemas computacionais complexos, prometem aumentar enormemente a produtividade econômica, além de levar informações à ponta dos dedos e melhorar a vida cotidiana. No entanto, sabe-se que muitas pessoas têm medo do que essas máquinas podem fazer. São as consideradas entidades ou serviços sociais autônomas. Além disso, muitas pessoas associam a estas critérios de responsabilização e autonomia ao mesmo nível que a seres humanos. Neste aspecto, o pesquisador Rawan acredita que talvez as máquinas possam impedir nossa autonomia. Então, o autor que inaugura a área pressupõe que uma compreensão científica objetiva do comportamento dessas máquinas é importante e deve informar uma discussão sobre como queremos controlar, mensurar, no seu sentido estrito a um racionalismo crítico a essas máquinas. Defende que o estudo do comportamento da máquina como a tarefa científica que complementa a tarefa social mais ampla de prosperar com as máquinas. Uma vez que essas circunstâncias se dão, Rawan e Cebrian observam também que agentes complexos de IA geralmente exibem imprevisibilidade inerente, eles demonstram comportamentos emergentes que são impossíveis de prever com precisão, mesmo por seus próprios programadores. Esses comportamentos se manifestam apenas através de interação com o mundo e com outros agentes do meio ambiente. De fato, Alan Turing e Alonzo Chart mostraram a impossibilidade fundamental de garantir que um algoritmo cumprisse certas propriedades sem realmente executar o referido algoritmo. Existem limites teóricos fundamentais para nossa capacidade de verificar se um determinado pedaço de código sempre satisfará as propriedades desejáveis, a menos que executemos o código e observemos seu comportamento. Para um determinado agente de IA, o comportamento da máquina tentará explicar seu comportamento estudando as 4 áreas a seguir. 1. Mecanismo. Os mecanismos para gerar o comportamento dos agentes de IA são baseados em seus algoritmos e nas características do ambiente de execução. No nível mais básico, o comportamento da máquina utiliza técnicas de interpretabilidade para entender os mecanismos específicos por trás de um determinado padrão comportamental. 2. Desenvolvimento. O comportamento dos agentes de IA não é algo que acontece de uma só vez, mas evolui com o tempo. O comportamento da máquina estuda como as máquinas adquirem, desenvolvem um comportamento individual ou coletivo específico. O desenvolvimento comportamental pode ser o resultado de escolhas de engenharia, bem como das experiências do agente. 3.
Função. Um aspecto interessante da análise comportamental é entender como um comportamento específico influencia a função vitalícia de um agente de IA. O comportamento da máquina estuda o impacto de comportamentos em funções específicas de agentes de IA e como essas funções podem ser copiadas ou otimizadas em outros agentes de IA. 4. Evolução. Além das funções, os agentes de IA também são vulneráveis à história evolutiva e às interações com outros agentes. Ao longo de sua evolução, aspectos dos algoritmos dos agentes de IA são reutilizados em novos contextos, restringindo o comportamento futuro e possibilitando inovações adicionais. Nessa perspectiva, o comportamento da máquina também estuda os aspectos evolutivos dos agentes de IA. Por outro lado, sabe-se que a IA tem se tornado cada vez mais complexa e robusta, e isto resulta em riscos, erros e imprevisibilidade, já que ela não será capaz de prever seu próprio comportamento. O comportamento dos intelectos artificiais será tão complexo que será imprevisível e, portanto, potencialmente ameaçador para os seres humanos. Neste sentido, Riaoan e Cebrian afirmam que não se pode certificar que um agente de IA é ético observando seu código-fonte, assim como não podemos garantir que os humanos sejam bons examinando seus cérebros. Outro sim pode ser atentado em relação a tomadas de decisões relacionados a aspectos de justiça. Existem pesquisas que afirmam que quando falamos em aceitar a liberdade de pensamento, essa liberdade está vinculada com a intuição autêntica da justiça de um indivíduo em relação a ele e aos outros. Mas para a inteligência artificial, a liberdade de pensamento não é suposta, nem para uma IA forte, nem para uma IA fraca, sendo a primeira relacionada à criação de máquinas, softwares, que tenham autoconsciência e que possam pensar, e a segunda, relacionada com a construção de máquinas de certa forma inteligentes, porém, eles não são capazes de raciocinar por si próprios. Em especial, porque a perspectiva de pensamento livre para a IA é vista como uma maneira assustadora de desenvolver o futuro. No campo científico já existem trabalhos que buscam utilizar metodologicamente as descobertas trazidas por esta nova área. No entanto, o pesquisador Seng Lok se mostra enfático quando aponta que a avaliação experimental do comportamento algorítmico para verificar certas propriedades ou capacidades pode ser empregada, embora testar o comportamento do dispositivo em todas as circunstâncias e ambientes possa ser desafiador, especialmente se ele se conectar a outros dispositivos, como se é com a internet das coisas, e se houver consequências de fluxo no mundo físico, neste caso, considerando também as complexidades de um dispositivo de hardware. Outro trabalho que relaciona a aprendizagem de máquina e economia comportamental feito por Emir Hrngic e Nikodem Tomizak, tem como objetivo descrever como estas áreas podem apoiar e aumentar a tomada de decisões e informar as decisões políticas, projetando intervenções personalizadas, assumindo que características personalizadas suficientes e variáveis psicológicas que possam ser amostradas, fundamentalmente em relação aos incentivos dos agentes econômicos que estão no centro do raciocínio econômico para a tomada de decisões e para desenvolver formulação de políticas. Logo, os 4 aspectos anteriores fornecem um modelo holístico para entender o que se propõe de embasamento para os estudos do comportamento dos agentes de IA especificamente. No entanto, esses 4 elementos não se aplicam da mesma maneira quando se avalia, por exemplo, um modelo de classificação com um único agente do que um ambiente de carro autônomo com centenas de veículos. Nesse sentido, o comportamento da máquina aplica os 4 aspectos anteriores em 3 escalas diferentes. 1. Comportamento individual da máquina. Essa dimensão do comportamento da máquina tenta estudar o comportamento de cada máquina individualmente. Existem 2 abordagens gerais para o estudo do comportamento individual da máquina. A primeira se concentra em criar um perfil do conjunto de comportamentos de qualquer agente específico da máquina usando uma abordagem dentro da máquina, comparando o comportamento de uma máquina específica em diferentes condições. A segunda, uma abordagem entre máquinas, examina como uma variedade de agentes individuais de máquinas se comporta na mesma condição. 2. Comportamento coletivo da máquina. Diferentemente da dimensão individual, essa área procura entender o comportamento dos agentes da IA estudando as interações em um grupo. A dimensão coletiva do comportamento da máquina tenta identificar comportamentos em agentes de IA que não surgem em um nível individual. 3. Comportamento humano-máquina híbrido. Existem muitos cenários em que o comportamento dos agentes de IA é influenciado por suas interações com os seres humanos. Outra dimensão do comportamento da máquina concentra-se na análise de padrões comportamentais em agentes de IA desencadeados pela interação com seres humanos.
O comportamento da máquina é um campo complexo e emergente para todo o contexto de Big Data e as demais aplicações de IA. Portanto, as ciências comportamentais podem complementar os métodos tradicionais de interpretabilidade para desenvolver novos métodos que ajudem a entender e explicar o comportamento da máquina. Com a quantidade de informações e com a disponibilidade facilitada das mesmas pelo acesso à internet, as pessoas se deparam cada vez mais com uma diversidade muito grande de opções, opiniões, isto é, dados. Muitas vezes um indivíduo possui pouca ou quase nenhuma experiência pessoal para realizar escolhas dentre as várias alternativas que lhe são apresentadas. Dessa forma, para além da conduta humana já inerente, a questão relevante que esta área situa refere-se a como proceder nestes casos, onde máquinas ensinadas por seres humanos se colocam em sociedade a partir de uma abordagem de análise comportamental. Na ocasião, à medida que as interações entre humanos e IA se tornam mais sofisticadas, o comportamento da máquina pode desempenhar um papel fundamental para permitir o próximo nível de inteligência híbrida. John Pavlus, The Anthropologist of Artificial Intelligence, 2019. Y.A.D. Rawan. Machine Behavior, Nature, 2019. Behaviorismo. Wikipédia, a enciclopédia livre. 7 de outubro de 2019. Day, Ronald, 20 de dezembro de 2010. Deleuze e Guattari e a Psicologia Cognitiva, IA e IHC, investigando possíveis conexões e diferenças. ENCID, Revista de Ciência da Informação e Documentação. 1, 2, 3 a 20. ISSN 2178-2075. DOI, 10, 11606 ISSN. 2178-2075. V1I2P320. What is Machine Behavior, Towards Data Science, 2019. Andion, Carolina, Alperstedt, Graziela Dias, Graef, Júlia Furlaneto, 30 de agosto de 2019. Ecossistema de Inovação Social, Sustentabilidade e Experimentação Democrática, um estudo em Florianópolis. Revista de Administração Pública. 00, ISSN 1982 a 3134. Can we control it? Autonomous Robots Treating Human Identity, Uniqueness, Safety, and Resources, International Journal of Human Computer Studies, 100, 2017, pp. 48 a 54. Machines and Mindlessness, Social Responses to Computers, Journal of Social Issues, 56, 1, 2000, pp. 81 a 103. JWH Hong, Dimitri Williams, Ray Season, Responsibility and Autonomy in HCI, Testing Perceptions of an AI Agent, Computers in Human Behavior, volume 100,2019, page 79 a 84. Rawan, I. M. Cebrian, Machine Behavior Needs to be an Academic Discipline, na revista Nautilus, 2018. Roman V. Ian Polsky, Predictability of AI, 2019. Turchin, A. and D. Denkenberger, Classification of Global Catastrophic Risks Connected with Artificial Intelligence, AI Society, 2018, p. 1 a 17. Digaris, H. The Artilect War. A Bitter Controversy Concerning Whether Humanity Should Build Godlike Massively Intelligent Machines, 2008. Natalia Mamedova, Arkady Urintsov, Nina Konleva, Olga Staroverova e Boris Fedorov. Machine Learning Ethics in the Context of Justice Intuition, DOI, https://doi. Org, 10. 1051, SHSCONF, 20.196.900.150, SHS Web of Conferences 69, CIUD-A, 00150, 2019. IA Forte X IA Fraca, IA Expert. Consultado em 19 de dezembro de 2019. Ronald I. Robertson, Chan Jiang, David Lazer, Cristo Wilson. Auditing Autocomplete, Suggestion Networks and Recursive Algorithm Interrogation, 2019. Ma, B. Yang, H. Wei, J. Meng, Q. Robot Path Planning Agent for Evaluating Collaborative Machine Behavior. 10. 20.944, preprints 201.905. 0264. V1, preprints 2019, 2.019.050.264.
Sengilock, Achieving Ethical Algorithmic Behavior in the Internet of Things, a Review, 2019. HRN Gic, Emir, Tomizaki, Nikodem, 3 de julho de 2019. Machine Learning and Behavioral Economics for Personalized Choice Architecture. Archive, 1907. 02100, CS, Econ, Kefin. Nunes, M. A. S. N. Aranha, C. N. 2009. Tendências à tomada de decisão computacional. Universidade Federal de Sergipe Decomp. Em W3C, 2009, São Paulo. W3C. Casella, S. C. Nunes, M. A. S. N. Reategui, I. B. A Ciência da Opinião, Estado da Arte em Sistemas de Recomendação. Capítulo 1. Em XXX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, 2010, Belo Horizonte. Comportamento de compra repetida. O comportamento de compra repetida ocorre quando os consumidores adquirem frequentemente o mesmo produto ou serviço. A frequência pode variar entre diária, jornal diário ou cigarros, e, digamos, trimestral, detergente para roupa. Devido à repetição do ato, o comportamento de compra presta-se especialmente bem à análise estatística, designadamente quando se dispõe de informação em quantidade e qualidade recolhida através de painéis de consumidores. O seu estudo sistemático permitiu identificar um certo número de regularidades empíricas ou leis do comportamento de compra repetida. Painéis de consumidores. O painel de consumidores é uma importante técnica de pesquisa. Assenta na recolha regular de informação sobre as compras efetivamente realizadas por uma amostra fixa usualmente estratificada de consumidores, a qual ambiciona ser representativa não só dos lares de um dado país em geral como também dos seus principais segmentos geodemográficos. Cada lar participante do painel registra todas as compras individuais que faz, tornando possível a identificação de cada item comprado segundo, no mínimo, o momento da compra, a categoria de produto, a marca e variante selecionada, a quantidade comprada, o peso ou volume da embalagem adquirida, o respectivo preço unitário e o local de compra. A projeção desta informação para o universo permite depois estimar a evolução no tempo das principais variáveis que caracterizam, para cada produto e marca, o comportamento de compra repetida. Variáveis de análise da compra repetida. As variáveis agregadas mais importantes para caracterizar o comportamento de compra repetida de bens de consumo corrente são: 1. Taxa de penetração é o número total de compradores que adquiriam a marca pelo menos uma vez durante o período considerado dividido pelo número total de compradores da categoria de produto no mesmo período. 2. Frequência média de compra é o número médio de compras por comprador durante o período analisado. 3. Vendas por cada 100 compradores obtém-se multiplicando a taxa de penetração primeiro pela frequência média de compra, e, depois, por 100. 4. Share of Category Requirement, também conhecida como Share of Wallet, é a proporção de compras da categoria que cabe a uma determinada marca considerando apenas os compradores dessa marca, com exclusão, portanto, daqueles que só compram marcas concorrentes. 5. Compra duplicada, proporção de consumidores que compram simultaneamente quaisquer duas marcas consideradas. 6. Compradores reincidentes, proporção de consumidores que repetem a compra de uma dada marca em 2 períodos de tempo consecutivos. 7. Novos compradores, proporção de consumidores de uma marca num dado período que não a compraram no período anterior. Não se trata, pois, de novos compradores num sentido absoluto. 8. Compradores desaparecidos, proporção de consumidores que, tendo comprado uma marca no período anterior, não o fizeram no seguinte. A palavra desaparecidos pretende ressaltar que esses clientes podem não ser perdidos, simplesmente não compraram por qualquer razão a marca em dada altura. Fórmula Parfit-Collins. A fórmula Parfit-Collins permite decompor as variações da cota de mercado de uma marca, explicando-as pelo comportamento de 4 variáveis fundamentais: taxa de penetração, taxa de exclusividade, taxa de intensidade e preço relativo. A taxa de penetração foi definida na secção anterior. A taxa de exclusividade é igual a Share of Requirement, também definida nessa secção. A taxa de intensidade compara a quantidade média adquirida pelos clientes da marca com a adquirida pela generalidade dos clientes da categoria. Finalmente, o preço relativo compara o preço de venda da marca com o preço médio do mercado.
A fórmula de Parfit-Collins é a seguinte: cota de mercado igual a taxa de penetração x taxa de exclusividade x taxa de intensidade x preço relativo. Equação das compras. A equação das compras propõe uma forma alternativa de decompor os elementos determinantes dos resultados de vendas de uma marca. Exprime-se pela seguinte fórmula: vendas da marca X igual a lares X taxa absoluta de penetração X frequência média de compra X médio de embalagens por ocasião de compra X médio de unidades por embalagem X preço unitário. A taxa relativa de penetração é aqui substituída pela taxa absoluta de penetração, ou seja, calculada em relação à totalidade dos consumidores e não apenas aqueles que compram a categoria. Em comparação com a fórmula de Parfit-Collins, a da equação de compras ignora a taxa de exclusividade e a taxa de intensividade. Em contrapartida, considera explicitamente a frequência média de compra, o número médio de embalagens adquiridas por ocasião de compra e o número médio de unidades por embalagem. Importância relativa das variáveis de comportamento. A observação sistemática do comportamento de compra repetida revela que duas das variáveis consideradas na equação das compras, o número médio de embalagens adquiridas por ocasião de compra e o número médio de unidades por embalagem, não variam significativamente de marca para marca. Por consequência, os fatores decisivos para a determinação da cota de mercado de uma marca são a taxa de penetração e a frequência de compra, sendo que, na prática, a primeira exibe variações muito mais amplas do que a segunda. Modelo DBN Dirichlet. Analisando dados provenientes de painéis de consumidores, Andrew Ehrenberg descobriu que o comportamento de compra repetida pode ser descrito e predito com grande rigor através de funções de distribuição estatística. A distribuição binomial negativa, DBN, foi primeiro usada para predizer a repetição de compra de uma marca individual a partir da taxa de penetração, da frequência de compra e da extensão do período de tempo considerado. O modelo Dirichlet, baseado na distribuição de Dirichlet ou distribuição beta multivariada, foi em seguida introduzido para analisar a compra repetida multimarca. Estes modelos estatísticos definem padrões de comportamento com os quais as marcas podem confrontar-se para saberem, por exemplo, se as suas taxas de repetição de compra estão acima ou abaixo do que seria de esperar. Leis da compra repetida. O estudo sistemático da informação gerada por painéis de consumidores permitiu identificar em variadíssimas situações um certo número de regularidades de grande importância para a gestão de marketing, independentemente da categoria de produto considerada. Eis algumas das mais importantes. 1. A compra exclusiva de uma única marca é um fenômeno excepcional, tanto mais raro quanto mais intensivo for o cliente. 2. Os clientes usualmente selecionam um repertório de marcas e depois compram alternativamente uma ou outra de forma aleatória com certo grau de probabilidade. 3. A proporção em que os clientes se repartem em intensivos, médios e ligeiros não varia significativamente de uma marca para outra. 4. Os clientes das diversas marcas não se distinguem significativamente pelas suas características geodemográficas. 5. As marcas com mais altas taxas de penetração registram também níveis mais elevados de frequência de compra, fenômeno conhecido como Double Jeopardy. Comportamento de fuga. Comportamento de fuga ou reação de fuga é uma possível reação em resposta a estímulos indicadores de perigo, que dá origem ao movimento de fuga de um animal. Nos casos de reações reflexas, o comportamento de fuga pode também ser chamado reflexo de fuga. O estudo dos comportamentos de fuga tem várias aplicações práticas: criação de peixes, concepção de repelente de insectos, prevenção de colisões entre aves e aeronaves, etc. Exemplos: animação mostrando movimento de fuga do crio. Movimento de fuga. Comportamento de fuga caridoide do crio. Ocultação, abrigo, camuflagem. Imobilização. Um comportamento de fuga bem conhecido das lulas é a ejeção de tinta. Os camarões podem ejectar material bioluminescente. Em alguns animais o comportamento de fuga inclui o esvaziamento do intestino. Comportamento desafiador. Comportamento desafiador, também conhecido como comportamento que desafia, é definido como comportamento S, culturalmente anormal, S, de tal intensidade, frequência ou duração que a segurança física da pessoa ou de outras pessoas é colocada em sério risco, ou comportamento que provavelmente limitará seriamente ou negar o acesso ao uso das instalações comuns da comunidade. Normalmente, esperaríamos que a pessoa mostrasse o padrão de comportamento que apresenta tal desafio aos serviços por um período considerável.
O comportamento severamente desafiador não é um fenômeno transitório. Aspas. Comportamentos desafiadores são mais frequentemente, embora não exclusivamente exibidos por indivíduos com dificuldades de desenvolvimento de aprendizagem, indivíduos com demência ou outras necessidades de saúde mental, como acidentes vasculares cerebrais ou lesões cerebrais adquiridas, indivíduos com psicose e por crianças, embora tais comportamentos possam ser exibidos por qualquer pessoa. Tipos. Tipos comuns de comportamento desafiador incluem comportamento autolesivo como bater, cabeçada, mordida, coçar, comportamento agressivo como bater nos outros, cabeçada, gritar, xingar, gritar, arranhar os outros, cuspir, morder, socar, puxar o cabelo, chutes, comportamento sexualizado impróprio como masturbação em público ou tatear, comportamento direcionado à propriedade como atirar objetos e roubar e comportamentos estereotipados como balanço repetitivo ou ecolalia. Uso indevido. O termo comportamento desafiador tornou-se sujeito a uso indevido generalizado, na maioria das vezes como um eufemismo para comportamento violento ou agressivo. Em ambientes educacionais, é frequentemente usado para se referir a atos de desobediência, desafio ou outra falta de conformidade com a autoridade. Não é a isso que o termo se destinava originalmente. Cada vez mais grupos profissionais estão adotando termos alternativos, como comportamento de preocupação. Causas. O comportamento desafiador pode ser causado por vários tipos de fatores, incluindo biológico, dor, medicação, necessidade de estimulação sensorial. Social, tédio, busca de interação social, necessidade de um elemento de controle, falta de conhecimento das normas da comunidade, insensibilidade da equipe e dos serviços aos desejos e necessidades da pessoa. Ambientais, aspectos físicos, como ruído e iluminação, ou obter acesso a objetos ou atividades preferenciais. Psicológico, sentir-se excluído, solitário, desvalorizado, rotulado, sem poder, correspondendo às expectativas negativas das pessoas. O comportamento desafiador também pode ser simplesmente um meio de comunicação. Muitas vezes, o comportamento desafiador é aprendido e traz recompensas e é possível ensinar às pessoas novos comportamentos para atingir os mesmos objetivos. Os analistas do comportamento têm se concentrado em um modelo de desenvolvimento de comportamento desafiador. A experiência e a pesquisa sugerem que, o que os profissionais chamam de comportamento desafiador, é muitas vezes uma reação aos ambientes desafiadores que os serviços ou outros criam em torno de pessoas com deficiências de desenvolvimento e um método de comunicar a insatisfação com a falha dos serviços ou outros para ouvir que tipo de a vida faz mais sentido para a pessoa, especialmente quando os serviços ou outros criam estilos de vida e relacionamentos centrados no que lhes convém ou no serviço e sua equipe, e não no que convém à pessoa. Comportamentos desafiadores muitas vezes podem ser vistos como um equivalente comportamental de um problema de saúde mental. No entanto, evidências de pesquisa indicam que comportamentos desafiadores e problemas de saúde mental são condições relativamente independentes. Um princípio comum na gestão do comportamento é procurar a mensagem que um indivíduo está comunicando por meio de seu comportamento desafiador. Todo comportamento tem significado. Este é um ponto central no processo de análise funcional. As crianças se comunicam por meio de seu comportamento, especialmente aquelas que não adquiriram habilidades de linguagem e vocabulário para dizer ao adulto qual é o problema. Em adultos com deficiências de desenvolvimento, certos tipos de comportamento desafiador podem prever o contato com a polícia e a internação hospitalar. Ciclo de respostas comportamentais. Comportamentos desafiadores podem ser vistos como ocorrendo em um ciclo: acionar, escalação, crise, recuperação. A análise desse ciclo fornece uma base para o uso de uma variedade de estratégias para minimizar os gatilhos de comportamento desafiador, ensinar comportamentos mais apropriados em resposta a esses gatilhos ou fornecer consequências para o comportamento desafiador que encorajarão uma resposta mais apropriada. Estratégias comportamentais, como análise comportamental aplicada, condicionamento operante e suporte de comportamento positivo, usam abordagens semelhantes para analisar e responder a comportamentos desafiadores. Recentemente, o modelo aidético de crescimento (EMG) foi usado com resultados promissores.